O governo vai vender aos privados pelo menos 51% do capital da TAP, atualmente na totalidade nas mãos do Estado. A decisão foi anunciada esta semana e faz parte de um diploma que fixa as condições para a privatização da Companhia de Bandeira Portuguesa. Privatização que, segundo o ministro Fernando Medina, deverá estar concluída até ao verão do próximo ano. O Executivo está à procura de um operador de escala no transporte aéreo, afastando como potenciais candidatos investidores estritamente financeiros. Fazer crescer a TAP e o hub de Lisboa, ou seja, a capacidade da capital portuguesa de ser um nó importante na rede de transporte mundial, são os objetivos estratégicos da privatização. A percentagem de alienação do capital do Estado aos privados, 51% no mínimo, mas pode ser mais, poderá chegar aos 95%, já que 5% ficará para os trabalhadores. Também não fica definido o perímetro desta privatização, se será só a companhia aérea e as outras empresas que fazem parte da TAP SA ou todo o grupo, a TAP SGPS, que tem um buraco de 1.000 milhões de euros. Há quem se pergunte se no final do processo não vamos vender aos privados a TAP boa e o Estado vai ficar com a TAP má, à semelhança do que aconteceu com o novo banco. Hugo Costa pode dar-nos esclarecimentos sobre estas duas questões, começando por esta: é a TAP SA ou todo o grupo que será vendido aos privados? Em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar a Marina, também quem está aqui connosco no debate. Isso é hoje foi aprovado em Conselho de Ministros, será conhecido a seu tempo, todo o perímetro, assim como também todo o processo. E também é importante que exista esta separação de poderes, porque os deputados não estão representados no Conselho de Ministros e que certamente quando for o conhecimento do decreto-lei, aí sim compete à Assembleia da República Mas fazer é um esse processo que deve ter alguma transparência escrutínio. também. E naturalmente, por isso, a transparência é quando existir a aprovação e quando o decreto-lei for conhecido, naturalmente podemos colocar sobre essas matérias. Mas sobre também o debate sobre a TAP-SA, sobre a TAP-SGPS, relembrar que um dos grandes problemas da TAP-SGPS teria a ver com, por exemplo, a empresa de manutenção do Brasil, que é um problema que já está fora resolvido, que era o grande problema financeiro da TAP-SGPS. Era a empresa de manutenção aérea do Brasil. E a Ground Force já entrou em processo de insolvência. E a Ground Force é um problema que também está a ser tratado à parte e é de conhecimento que está a ser tratado à parte. E que, do ponto de vista financeiro, não tem importância estratégica, porque o handling tem uma importância estratégica na TAP, mas não tem a importância financeira que teria, por exemplo, a VM Brasil. Para aqui desmistificar as coisas, porque, naturalmente, e também dar o relevo que os dados financeiros da TAP neste ano são dados bastante positivos, quer os resultados do primeiro trimestre, quer os resultados que nós conhecemos, são dados financeiros bastante positivos para a TAP. Porque, por isso muita gente pergunta, mas então privatizar porquê? Neste momento, mas já lá iremos. Queria que esclarecesse, em relação à indefinição sobre a percentagem de capital a privatizar, quando o Governo diz que no mínimo irá vender 51%, mas admite chegar aos 95%, eu pergunto se haverá algum operador de relevo no mercado que vá ficar numa companhia em que o Estado terá, apesar de tudo, uma posição de algum peso, quando já percebeu que o Governo está na disposição de alienar a totalidade do capital público. E aí novamente o comunicado do Conselho de Ministros fala em 51%, pelo menos, mais de 5% que é dos trabalhadores e que pode ir até um valor superior. E o que é importante é que toda essa privatização seja de um ponto de vista em que o interesse estratégico do país seja colocado. Eu sei que está num ponto posterior a essa matéria, mas nomeadamente quer a questão do hub, quer a questão também dos vetores estratégicos, do turismo, já lá iremos das comunidades, questões. são os pontos que devem ser cruciais e colocados. Mas isto são dois pontos de partida para nós percebermos tudo mais que está à frente e que era importante clarificar. O que é importante e tem sido dito é que deve estar em causa parceiros, não aqueles fundos abutres ou aqueles fundos que não respeitam aqueles que são os interesses estratégicos da companhia, mas sim empresas e parceiros consolidados do setor, que eu acho que é isso que deve ser reforçado. A privatização será sempre
para empresas estratégicas do setor e para também colocar a TAP no contexto internacional como uma empresa cada vez mais forte e cada vez mais competitiva, porque é uma empresa importantíssima para a economia do país. E podemos discutir tudo mais, Isso mas é uma empresa... todos sabemos. Mas é importante relembrar, até porque quando falamos, por exemplo, dos custos de determinadas intervenções, quanto é que custaria ao país a nível económico essa não intervenção, que deve ser sempre debatido. Paulo Muniz, deputado do PSD, o que é que lhe parecem estas duas questões? Sendo esclarecido quanto ao perímetro da privatização e quanto a esta questão da percentagem que pode ser privatizada da empresa? Boa noite, Marina. Cumprimento os nossos colegas de painel e os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, eu gostaria que fizéssemos todos um exercício simples. Se não soubéssemos que estávamos em 2023, a intervenção inicial do Sr. deputado Hugo Costa, do PS, bem podia ser uma intervenção de um deputado do PSD em 2015. Ele diz exatamente o que o PSD disse em 2015, mas disse-o em 2015 porque o PS havia assinado um memorando da Troika e este memorando obrigava o país a fazer a privatização da TAP. E fez uma privatização, em primeiro lugar, com condicionantes difíceis, entre elas, como aliás disse o deputado Costa, fez a privatização da TAP SGPS, isto é, de todo o universo, todas as empresas TAP, onde constava o cancro empresarial que era a VEM Brasil, a Operação de Manutenção no Brasil, e que nesses 20 anos custou à TAP mais de 1.000 milhões de euros, aliás, daqueles 3.200 milhões de euros que o PS obrigou os portugueses a serem contribuintes deste valor, 1.000 milhões, mais de 1.000 milhões, são para pagar o desmande e o erro estratégico e o buraco da VEM Brasil. Desse problema estamos livres já, depois desta injeção de dinheiro. Mas essa é a primeira grande pergunta. É preciso saber se agora o PS vai fazer exatamente o mesmo processo do que conhecemos à data de hoje, que o PSD foi obrigado a fazer no decurso do que se comprometeu o PS com a Troika. É preciso saber hoje, em primeiro lugar, se vai ser vendida toda a TAP SGPS. Porque é diferente vender a carne e o osso ou só vender a carne. E deixar o osso novamente para os contribuintes. Isso é uma primeira clarificação que até hoje, nas declarações do Sr. Ministro Fernando Medina e naquilo que foi o resultado do Conselho de Ministros, nós não conseguimos, pelo menos com clareza, decifrar. O segundo aspecto importante aqui é que o PSD-CDS fez esta privatização. Ela tinha naturalmente o objetivo da privatização faseada até que a TAP fosse totalmente privada, e se tivesse acontecido este cronograma e este planeamento estratégico, à data da pandemia, provavelmente a TAP já estaria integrada num grande grupo europeu de referência de aviação e, portanto, que é o que hoje em dia, e como ouvimos, aliás, há pouco o deputado Costa dizer, é exatamente o mesmo objetivo, com uma diferença. Todo este processo é feito pelo PSD-CDS em 2015 e custa aos contribuintes portugueses 0 euros. E agora, pelo menos 3.200 milhões de euros. Mas a perspectiva era de que a TAP fosse à falência, não é? Na altura da intervenção do governo do Partido Socialista. Cuidado, esta é a primeira falácia que todos nós gostamos de cair. O que se passa aqui é que o Partido Socialista e o governo do Partido Socialista teve que escorraçar os privados, como acabou por acontecer. E, portanto, e vimos isso na Comissão Parlamentar de Inquérito, não foram esgotadas todas as hipóteses de recapitalização e da parceria com os privados. Houve nitidamente uma intenção de correr com os privados. E é evidente que nem todo este processo chegou um momento em que a pandemia apanha a companhia debilitada e no meio desta confusão acionista, e é evidente que foi isso exatamente que o PS quis e, por conseguinte, foi isso que fez ao nacionalizar a companhia. Muito bem. Miguel Prata Roque foi membro do governo de António Costa, mas é declaradamente um opositor da privatização. Pergunto-lhe se o descansa que o governo admita ficar ainda com uma parte significativa do capital da empresa, ou acha que estes 51% de venda aos privados acabarão inevitavelmente por terminar numa alienação da totalidade do capital? Bom, eu não quero ser demasiado teórico, apesar de estar aqui também na minha qualidade não só de cidadão, mas também como académico. Só que há várias modalidades possíveis de privatização, não é? A TAP, já sendo uma empresa pública, já está, de certa forma, parcialmente privatizada. Uma dessas formas é a privatização substantiva, que é o facto da empresa poder utilizar mecanismos comerciais que não podia utilizar se fosse uma direção-geral, por exemplo, do Ministério das Infraestruturas. Por exemplo, quando Humberto Delgado, em 1949, criou a TAP,
Obviamente que ela era uma direção geral ainda dependente diretamente do governo. Portanto, há aqui várias modalidades de privatização. Depois podíamos ter uma privatização também do manter a titularidade da TAP, a propriedade da TAP, mas haver uma privatização do exercício. Porque falamos aqui, por exemplo, na necessidade da TAP Mas se não é isso integrar. que está em causa. Não é isso que está em causa no que foi aprovado hoje em decreto-lei. Eu só vos estou a tentar mostrar que há várias modalidades possíveis. Hoje estávamos há pouco a discutir que é importante para a TAP ter uma gestão profissionalizada, competitiva relativamente a outras companhias de aviação civil e comercial e que é preciso que ela esteja integrada num grande grupo económico e esse grupo económico tem que ser forçosamente europeu. Porque existe um regulamento europeu do transporte aéreo que exige que a titularidade de empresas europeias seja de pelo menos 50,01% de acionistas europeus. Isso, aliás, levanta alguns problemas relativamente ao consórcio IAG, De que se tem falado muito, que é da British Airways e é da da British e da Airways e da Iberia. Ibéria, mas na verdade é detido por capital do Qatar. O que levanta dúvidas sobre... Nós hoje em dia temos mecanismos para controlar o regime do beneficiário efetivo, ou seja, ver a cadeia de titularidade das empresas até chegar efetivamente à pessoa que controla esse Mas no grupo caso da empresarial. Ibéria não foi um problema. Eu só estou a levantar a questão. Julgo que a Comissão Europeia pode ter fechado os olhos a isso e é um tema que não nos pode deixar de interpelar, porque se nós defendemos uma economia mundial concorrencial fundada no respeito dos direitos fundamentais, a guerra na Ucrânia tem demonstrado isso. Nós fechámos os olhos durante muitos anos à Rússia, permitimos que a Europa fosse dependente, por exemplo, do fornecimento de gás russo e estivemos pouco preocupados com essa dimensão do respeito pelos direitos fundamentais e do Estado de Direito democrático. Portanto, é uma perspectiva também que me preocupa. Mas para isto não era preciso privatizar a titularidade. Depois, é possível privatizar a titularidade, mas sem perder o controle da empresa. Por exemplo, se o Estado privatizar apenas 49% da empresa, ou privatizar 50%, mas deixar que os trabalhadores tenham 5%. Vai privatizar 51%. Ou privatizar 51%, sendo que 5% são dos trabalhadores que são portugueses, significa que o operador estrangeiro terá 46% e os trabalhadores terão 5%. Haverá ainda aí a possibilidade de haver um controle por parte do Estado português, através do interesse Mas que os próprios trabalhadores representam. Mas nestes 51 estão os 5% Pois não sei, porque já estou como o Presidente Então, mas Marcelo. isso não era privatizar, não é? Desconheço o teor do decreto-lei e, portanto, não me posso pronunciar nesse sentido. Agora, a minha objeção Mas qual é, de princípio... qual é a percepção que tem como alguém que está habituado enfim, a traduzir a mensagem política? Acha que estes 51 inclui os 5% A minha percepção é trabalhadores? esta. Não. Vamos falar de valores. No ano passado, a TAP, eu não vou agora discutir se foi por via de benefícios fiscais, se foi por via de redução dos trabalhadores, não vou querer discutir isto. Vou só discutir números. Relativamente a números, no ano passado, a TAP teve um lucro de 65,6 milhões. No primeiro semestre deste ano, de 2023, ela teve já um lucro de 22 milhões, o que representa uma melhoria de 225 milhões face ao primeiro trimestre de 2022. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o primeiro semestre é sempre o pior semestre da TAP, porque é o semestre com menos vendas de bilhetes de avião. Porque não temos as férias de verão, porque não temos as férias de Natal, nem o fim de ano, e portanto são sempre semestres mais negativos. Bastava nós somarmos o lucro do ano passado a este lucro do primeiro semestre para que a TAP este ano tivesse, portanto, 290,6 milhões de euros de lucro. Eu aponto no sentido de que esses lucros sejam muito superiores a estes 290 milhões no final deste ano. O que significa que, do ponto de vista do vendedor, é um absurdo estar a apressar esta mesma venda. Porque quanto mais tarde for vendida à empresa, mais a empresa se valoriza. Por exemplo, o EBITDA é calculado em função de vários múltiplos de valor e estimam já alguns economistas que este ano o EBITDA pode já atingir um valor perto de 1,3 mil milhões Miguel, de euros. eu já mais à frente queria discutir a questão do timing, que eu acho que é uma questão importantíssima, mas eu para já gostava que esclarecesse aqui esta questão, de que influência é que pode o Estado manter na gestão da TAP se entregar 51% no mínimo do capital da companhia ao privado. Pronto.
Porque o Presidente diz que é possível haver privatização com instrumentos de intervenção, mesmo com a privatização integral. Quer explicar como é que é? Então vamos lá por fases. Outra das razões da minha objeção de princípio à privatização é que eu entendo que há infraestruturas essenciais do país que devem ficar na mão, não do Estado, não do Governo, mas dos cidadãos. Nós passamos a vida a queixar-nos de que há impostos muito elevados e esses impostos são muito elevados porque o Estado não tem outras formas de obtenção de receita. Porquê? Porque o Estado deixou de produzir. Eu sou um defensor da economia de mercado, sou um social-democrata, acho que deve haver uma concorrência entre o setor público, o setor privado e o setor cooperativo, mas acho que o Estado se desonerou da função de criar riqueza. Vamos pensar em exemplos. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Geral de Depósitos teve um lucro em 2020 de 492 milhões de euros. Miguel, mas não está a responder à minha pergunta. Marina, eu respondo com todo o gosto relativamente a isso, mas eu só queria situar nesta perspectiva. O Estado, mantendo-se como acionista de uma empresa, garante também às pessoas que há recursos financeiros suficientes para que nós possamos baixar impostos e possamos cumprir as funções sociais do Estado. Se nós fizermos o somatório da perda de dividendos da EDP, da Galp, da REN, da ANA e dos CTT nos últimos 10 anos, nós perdemos 6,28 mil milhões de euros durante estes 2 anos. O que é que o Estado pode fazer se perder o controle? Pouco pode fazer se não legislar. Pode, obviamente, celebrar um contrato de venda das suas ações sujeita a uma condição resolutiva, dizendo assim: se não for mantido o hub em Portugal durante 30 anos, então é revertido esse negócio e aí o comprador tem que devolver essa mesma participação. E isso não viola as regras de concorrência europeias? A questão também é mesmo essa, porque se nós estamos a falar de operadores europeus, obviamente que há liberdade de circulação de capitais e, portanto, eu tenho alguma dificuldade obviamente que o Estado pode legislar relativamente ao seu território nacional. Mas esse também é outro problema, que é saber se, por exemplo, atividades de manutenção das aeronaves são mantidas em Portugal ou se são deslocalizadas para outros territórios. Isso faz com que as empresas portuguesas percam receita relativamente a essas atividades. Os próprios contratos dos trabalhadores da TAP podem ser deslocalizados para outros territórios e celebrados ao abrigo de outros regimes jurídicos, perdendo-se assim cobrança de impostos em sede de IRS e também contribuições de segurança social. Portanto, eu, sinceramente, seria um pouco mais cauteloso com este processo. Tiago Faria Lopes, presidente do Sindicato dos Pilotos, em que medida é que os pilotos da TAP e os trabalhadores da companhia, sei que não pode falar em nome de todos, enfim, mas tem alguma percepção do que é o sentimento coletivo, em que medida é que estes dois fatores de incerteza inquietam neste momento os trabalhadores da TAP? Estou a falar de fatores de incerteza, a percentagem de alienação ao privado e esta questão do que é que será ou não privatizado daquilo que é a TAP. Boa tarde, Marina. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Boa tarde aos colegas de painel e aos ouvintes. São perguntas diferentes e eu vou tentar responder a tudo, de modo também que já ouvi aqui. Também é importante também dar algum contributo na minha ótica de trabalhador e de conhecedor do mercado. Claro. Antes de mais, a privatização a 51% mínimo significa que o Estado e a intenção do Primeiro-Ministro António Costa era privatizar 100%, dito por ele, não foi por nenhum de nós está aqui, foi dito por ele no Parlamento da Assembleia da República. Admitir até aos 100%. Portanto, nunca foi falado nisso, foi uma surpresa para todos. Os 5% dado aos trabalhadores, acho que, eu não sou jurista, mas o doutor alguém aqui irá me esclarecer, acho que é de lei. Mas tem um problema aí. É que nós já tivemos os 5% no passado. Na anterior privatização... Foi uma operação harmónio que ficámos reduzidos a zero.
Isto é tudo muito giro, falar politicamente correto, mas temos que ter os riscos inerentes a esses 5%. Nós não conseguimos acompanhar naturalmente um aumento a subida de capital. A Operação Harmónio significa que há um aumento de capital e que, portanto, todos os acionistas têm que acompanhar esse valor. Foi o que aconteceu durante a pandemia, foi o não que é? aconteceu e nós não conseguimos, inclusive tivemos uma reunião com o ministro Pedro Nuno Santos na altura, ministro das Infraestruturas, e perdemos muito dinheiro, não conseguimos sequer... tivemos que compreender, a lei temos que respeitar e a democracia temos que respeitar sempre a lei, mesmo não concordando. Portanto, estes 5% É não politicamente correto, fica bem dizer que os trabalhadores têm 5%, na verdade nós todos sabemos que quando houver aumento de capital não conseguimos acompanhar. Esse é o ponto número 1. Respondendo à sua pergunta, que qual é que a TAP vai ser vendida? Bom, não há dúvidas que será a TAP SA, porque a TAP SGPS tem uma dívida com a TAP SA, neste caso a TAP SA é credora em 1.000 milhões de euros com a VEM, portanto já nasce com um crédito que nunca mais vai recuperar, é sabido. Para dentro da TAP SA, que ainda está na TAP SGPS, está a Portugália, está a UCS e está a Catering Port, como disse bem. Portanto, a UCS tem aqui um problema que tem que ser levantado e acho que o Governo deve investigar esta situação. A UCS é uma unidade médica onde nós fazemos todos as análises, aqui um caso muito concreto, as análises, e tem máquinas para fazer o rastreio das análises. Porque é que esse rastreio é dado à Germano de Sousa? Quanto dinheiro está posto fora da UCS? Quem é que ganhou com isto? As máquinas estão lá paradas. Bom, o Governo vai dizer, bem, já não estão certificadas, como é evidente, não estão certificadas porque foram anos sem ser utilizadas, claro. É naturalmente que não sejam certificadas. Portanto, isto é bom que seja escrutinado antes que seja tarde demais. Portanto, o que está a dizer é que não tem dúvida nenhuma que vai ser privatizada a TAP boa e para o Estado vai ficar É o a acionista TAP má. e é evidente que quando chegar à conclusão que não pode sobreviver, e o Estado não sei o que irá fazer, mas garantidamente irá fechá-la, que é a única hipótese, meteu-se num corredor onde não tem saída e irá fechá-la. Mais uma vez, a TAP SA, credora em 1.000 milhões de euros, no caso da VEM. A VEM foi feita em 2005, temos que também explicar um bocado a história para que os ouvintes percebam porque é que a VEM foi criada. Foi no intuito bastante positivo da Airbus ser representativa no continente americano, nomeadamente na América do Sul, mais especificamente no Brasil, dos repair stations da Airbus, ou seja, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. E, claro, acordos bilaterais de países no aumento de rotas para a América do Sul, Brasil, neste caso. Mas o que é facto? Esse saldo supostamente positivo acabou no final do dia com 1.000 milhões de euros de prejuízo. Depois, mais tarde, em 2006, vem mais uma vez o Estado utilizar a TAP e o bom nome da TAP para fazer um negócio um pouco duvidoso, que eu diria até o caso da Portugália. Não está em causa a empresa em si nem os trabalhadores, que hoje em dia todos sabem que Portugália também vai fazer parte do pacote. vai fazer parte do pacote. Mas em 2006, a TAP comprou a Portugal por 150 milhões de euros. Eu quero recordar que a Portugal, nessa altura, tinha aviões que já não se fabricavam, que era o Fokker 100, e o Embraer 145, que estava muito no final, digamos, da sua carreira como avião. Portanto, 150 milhões de euros foi uma maneira simpática de injetar dinheiro no BES, de todos os contribuintes. E isto tem que ser escrutinado, isto tem que ser falado, para não se cair nos mesmos erros. E agora a nossa pergunta é, mas vamos cair nos mesmos erros? Não sei, porque não sei o caderno de encargos. Pois, o caderno de encargos só vai ser conhecido no mas final do ano. Desta vez é que vão só vir os postos compradores, se calhar para ajustar à medida os cadernos de encargos. E isto vão ser os mercados a decidir qual vai ser a percentagem que vai ser privatizada. Mais ou menos, está-me a dizer mais ou menos porquê? Há aqui 3 aspectos que ainda não foram ditos, mas que é importante dizer. O Presidente do Conselho de Administração da TAP ontem, salvo erro, disse publicamente que, de facto, a TAP só tem viabilidade quando integrada num grande grupo de aviação comercial europeu e num quadro de um mercado muito competitivo. Mas há aqui a questão de fundo que ninguém esclareceu ainda, que é, acha que um grupo, por exemplo, privado, eventualmente cotado em bolsa, isto é, com um nível de escrutínio e prestação de contas muito grande, aceitaria não comprar 100% da TAP ou ficar nas mãos da decisão política do Governo? Foi essa a questão que eu coloquei. É evidente que não. Mas quer dizer, nós estamos aqui... Nós estamos com uma ingenuidade não é uma que não acontece. Ou seja, é muito difícil um operador privado que tenha responsabilidade perante os seus acionistas que venha investir sem ter a garantia de ter o grau de liberdade de mandar. Mas por isso é que há este intervalo.
Tem a maioria do capital. Não, mas eu aí estou de acordo com o doutor Miguel Parta Roque e tenho que estar de acordo com ele. Porquê? Porque, de facto, há vários tipos de privatização. A gestão poderá ser privada. Isso foi o que tinha com o Sr. Mas Gilman. uma diferença é que nós renacionalizámos a TAP, o que é que Claro. aconteceu? Foi retirada a responsabilidade de capitais próprios Claro. de 600 milhões de euros. Claro. Esse foi um erro. Por isso- que a Air por isso France eu e a Lufthansa não tinham. Por isso que eu Portanto, comecei é que por se ficam aos dizer, privados. Isso é que é por verdade. isso que eu comecei por dizer que o objetivo estratégico do PS foi correr com os privados. Mas foi E, porque não portanto, tinha alternativa. Os a nossa privados, opinião- os Mas privados não fizeram não acompanhar o não investimento na consigo. altura. Não Não quiseram vamos, acompanhar não para fazer vamos uma olhar pandemia. para o passado, senão Claro. não Mas, esclarecemos. Marina, aqui Sim. é fundamental ter este grau de realismo quando se diz estas percentagens. É preciso perceber se um grande grupo privado está disposto a investir e pagar e não mandar. Claro. Se me conseguir convencer Mas, disso. Marina, Pois. posso só fazer aqui uma parte sim. de disclaimer só, porque a Air France tem 28%, o Estado tem só 28% na Air France. A Lufthansa não tem nada, é um facto. Mas tem os Estados Mas, federados. ora, há mecanismos para controlar, precisamente, e regular ou fiscalizar o privado, porque tem que haver. Porque senão o privado chega aqui, se for 100%, bom, achamos muito piada chegar aqui à Península Ibérica, conseguimos canibalizar, e a expressão é esta mesmo, os slots desta companhia, porque nós fazemos concorrência e eles até estão numa posição altamente estratégica, podem-nos tirar tudo, mas há uma coisa que não nos tiram, é a situação geográfica. Portanto, e aí poderá ser... É por essa Portanto, razão, há esses é por essa mecanismos razão que havia um contrato de gestão, quando foi feita a privatização em 2015 pelo governo do PS, exatamente com uma comissão para mensalmente acompanhar não só as contas, como estas opções. Muito bem, E deixe-me mas dizer que ela nunca foi temos que constituída. evoluir na conversa. Portanto, já ficou claro que há empresas europeias em relação às quais há mecanismos de controle por parte dos governos e que esses mecanismos não põem em causa o direito europeu. Foram sancionados pela Comissão Europeia. Podemos concluir isso ou não? Por aquilo que acabaram de dizer, parece-me que é o que se pode concluir. Não, Miguel? Quer dizer, há uma participação minoritária e, obviamente, que no âmbito da delimitação das orientações por parte da Assembleia Geral de Acionistas, o Estado, o investidor-Estado, tem sempre essa capacidade de influenciar a tomada de decisão. Tem a capacidade de eleger administradores e esses administradores têm, portanto, também a capacidade de sindicar as decisões financeiras, as decisões comerciais. Obviamente, reparem, a aviação pode colocar em causa a segurança aérea nacional, é uma infraestrutura crítica nacional e hoje em dia, por exemplo, em matéria de cibersegurança, é importantíssimo o controle quer dos aeroportos, quer das torres de controle aéreo, quer das próprias aeronaves. Portanto, obviamente que através da legislação nacional é possível estabelecer essas mesmas limitações. Mas claro que o grau de intervenção é muito menor se o Estado não tiver controle maioritário dessa mesma empresa. Vamos agora ver a questão do hub. Um dos objetivos estratégicos da privatização é manter e até fazer crescer a importância de Portugal como nó de ligação à rede mundial de aviação, a tal questão do hub, sobre a qual o Governo apenas diz que será em Lisboa. Penso que isto já ficou definido, e que as garantias que forem dadas sobre a matéria pelos potenciais interessados na privatização serão um fator de seleção dos candidatos. O que Costa, as garantias quanto à manutenção do hub em Lisboa têm de ser uma condição sine qua non da privatização, do seu ponto de vista também, porque esta exigência pode acabar por afastar algum dos grandes grupos interessados na privatização. Em primeiro lugar, se consideramos a TAP como estratégica, se fazemos, independentemente do debate da privatização ou não privatização, se o país está a decidir privatizar parte do capital da empresa ou total do capital da empresa, isto é falando do ponto de vista teórico, naturalmente temos que, do ponto de vista estratégico, definir quais são o que é que o país quer. E, naturalmente, ninguém sentado nesta mesa vai discordar da importância económica do hub de Lisboa. E o hub é em Lisboa, o governo diz que o hub é em Lisboa porque o hub já está em Lisboa e tem uma importância para a ligação. A questão é se manter o hub em Lisboa pode ser de facto um fator de interesse, de mais-valia. Obviamente tem que ser estratégico, tem uma importância para as exportações, para o produto interno bruto do país, para as exportações, para o emprego, que obviamente o hub de Lisboa deve e tem que ser mantido. É estratégico e é estratégico para o país que o hub de Lisboa continue
E qualquer processo de privatização da TAP deve colocar isso. Por isso é que a escolha de uma eventual privatização não pode ser feita tendo como, por exemplo, a oferta mais alta. Apenas, por exemplo. Porque sabemos que, como bem disse a Marina, que pode haver empresas, grupos até já aceitados com capital no Qatar, independentemente do facto de terem a British e terem a Ibéria, que podem colocar em causa o Hub de Lisboa. Não estou a dizer que colocam. Sim, levá-lo para Madrid, não é? Não conheço a oferta de ninguém, não é pública a oferta de ninguém, não é pública o caderno de encargos, mas naturalmente é importante que o Hub de Lisboa seja mantido. A TAP tem essa importância estratégica. Acho que é isso que devemos falar do futuro. Que o Sr. Deputado Paulo Ministro tentou falar muito do passado, mas é uma coisa que é importante relembrar. Esta privatização não é feita depois do governo já estar ter sido demitido na Assembleia da República. É um grande facto. É um grande 200 milhões de euros dos portugueses. E é um grande facto. Já agora, Paulo Ministro, deixe-me concluir e também vou responder à sua, sim, até porque natural o Costa provocação. tem tido menos tempo de Quando me provoca com coisas que não são verdade, como sabe, e foi demonstrado que não há... Não vão por aí. Desculpe, o processo de privatização, os senhores gostam de dizer que foi num dia à noite. Não foi, foram 6 meses, respeitou a lei quadra das privatizações, teve todos os procedimentos vistos pelo Tribunal de Contas, dá-lhe jeito. Vamos centrar-nos na questão Vamos centrar-nos na questão do Hub e de que forma é que vai ser possível mantê-lo privatizando a TAP. Atendendo, se me permitir, atendendo esta intervenção do Sr. Deputado Paulo Ministro, que naturalmente está no seu direito e de fazer essa intervenção, dizer uma coisa muito simples, que também já aqui foi dito. A intervenção do Estado dos 3,2 milhões de euros, nada tem a ver com esse facto. Para já, porque também noutros países também aconteceu injeção pública pela pandemia. Já recuperaram todos. Da Lufthansa já pagou. Depois, é um facto. Foi autorizada pela Comissão Europeia. Se fosse só Portugal a fazer, não tinha sido. Para pagar mais barato e pagou, mas tem dívida lá. Mas a Lufthansa pagou. Depois é um facto. Sim, uma taxa de juros enorme, capitalizou-se. Depois é um facto, que também deve ser importante e deve ser relembrado. Mas conclua. É um facto indesmentível que o privado não conseguiu acompanhar ou não, devido à pandemia, não teve capacidade de acompanhar. O privado tinha 50% e não teve capacidade de acompanhar. Não, e sim, é um processo... Paulo Muniz, continua a falar do passado, eu não o deixo de falar do futuro. E eu agora queria ouvir... Sintetizando, este processo de previsão também, certamente, tem outro grande mérito, querendo colocar num grande passeio estratégico. Não é vendido a alguém que pediu da forma que já foi, e também já que falou da Comissão de Inquérito, foi amplamente batida a Comissão de Inquérito com os fundos Airbus. Hugo, vamos evoluir na conversa. Quem não conhecia as condições do caderno de encargos já está a fazer vou passar a palavra agora ao Tiago Faria Lopes por causa desta questão do Hub, que é uma questão que é prioritária também para os trabalhadores da TAP. Por quanto tempo é que é importante garantir que o Hub fica em Lisboa? Nós garantimos por 30 anos, o PSD e o CDS em 2015. 30 anos, não eram 5 anos? 30 anos, desculpa. Foi na CPI, foi dito pelo Lacerda Machado, que eram 5 anos. Eram 5 anos. 30 anos. Eu estou a dizer aquilo que eu ouvi do Lacerda Machado. Que bateu em 2020, por coincidência, e uma infelicidade para todos nós, mas não estamos aqui a falar. Mas eu não vou discutir isso, porque não é essa mas é importante manter, e é realista manter por quanto tempo? O mais sentido possível, e nós sempre defendemos 30 anos, já disse várias vezes, pelo menos 30 anos, e ali o doutor Miguel diz também por 30 anos, disse há bocado, e acho que não é irrealista, é uma realidade. Porque o Hub é a única salvaguarda da companhia. Nós vivemos do turismo. Nós não vivemos nem do ouro, nem do gás. Eu gostaria que tivéssemos, mas, bom, não sei se gostaria, porque depois desaparecia facilmente. Bom, mas tirando uma parte aqui, mas nós vivemos do turismo. E vivendo do turismo, nós temos de ter um hub fortíssimo. E o hub é alimentado por quê? Por 2 fatores. Os trabalhadores, como é evidente. 2, os slots. E as grandes empresas de aviação... Explique lá o que é que são os slots. Que são aviações de voo do ponto A para o ponto B, que são muito valiosos e dependendo de para onde é que se voa... E a TAP tem slots muito valiosos. Tem, nomeadamente para Londres, tem muitos slots para Londres, muitos slots para Nova Iorque. O Brasil, então,
é o mercado, nós somos líder de mercado, não temos concorrência em 7 cidades do Brasil, portanto, quando nós vamos, acho que é um ativo muito valioso para ser entregue. Por exemplo, eu vi há 2 meses, sinceramente, o Ministro da Economia e fiquei um bocado surpreso quando ele diz que, bom, a IAG é um forte candidato e vejo com bons olhos essa compra. Eu aqui só vejo 2 hipóteses. Ou o Governo já está inclinado para a IAG, não quero crer isso, É tal que tem. ou o Ministro falou num ramo onde não está habilitado para falar. Revela Mas até a IAG uma é verdadeira tal- imaturidade ao dizer isso. É a IAG, o grupo IAG que tanto aqui se fala. Sim, mas que é uma má solução para Será, a TAP, não é? Em termos de sim, será a manutenção solução do menos hub. positiva, digamos, não diremos menos positiva. E o porquê? Nós temos Madrid aqui ao lado, a 600 km, está a 1/4 da sua capacidade, como nós todos sabemos, do aeroporto de Barajas. A ferrovia, agora podemos discutir se vai ser construída amanhã ou daqui a 20 anos, não vou discutir isso, mas vai ser feita de Madrid para Lisboa. Portanto, é rapidamente que as pessoas metem em Madrid. O médio curso da TAP poderá estar ameaçado, é uma evidência. E o longo curso, reduzido, porque eu não estou a ver a IAG a deixar a TAP, ou a BBR neste caso, deixar a TAP crescer de uma maneira como deve crescer, porque nós temos uma situação geográfica de excelência, portanto não temos concorrência, nós fazemos transatlânticos com aviões de médio curso, 321 long range, são aviões de médio curso que fazem o transatlântico, com preços aos outros que fazem longo curso, portanto, e com custos muito menores, portanto logo aí vemos a viabilidade da nossa situação geográfica. Não estou a ver a Iber deixar crescer o hub, a fim também a fazer competição direta aqui ao lado. Este é o ponto número 1. E sabia também que são detentores, o Qatar é detentor de grande parte do capital do grupo. Portanto, aí já é uma questão legal, eu não vou meter nisso, portanto, é uma questão legal, deixo aqui para o doutor depois para explicar melhor. Sendo que o grupo Air France KLM, temos aqui uma... A Air France e a KLM não se entendem, porque se lemos os livros de aviação, a Air France neste momento está a sonegar, digamos assim, os voos que há em Amsterdão. Eles dão costas voltadas, não há uma relação muito saudável. Também nós somos os concorrentes diretos na África subsaariana da própria Air France. Portanto, há aqui prós e contras. Nós temos que ser o fiel da balança. E a Lufthansa? A Lufthansa temos que analisar com cuidado. Nós sabemos todos que a Lufthansa está com um hub muito longe de Lisboa, naturalmente, mas as companhias onde compram, o que é que faz? Olha, comprou a Austrian e conseguiu diminuí-la. É a mesma coisa que comprar a TAP e fazê-la diminuir e ficar também da Portugália. As condições de trabalho, as condições dos aviões, foi o que fez. A Brussels foi pelo mesmo caminho. A única companhia onde eles não interferiram muito foi na Suíça, porque a Suíça está fora do âmbito da Comunidade Europeia e tem é a única do grupo que tem um CEO independente. É muito importante esses alertas que aqui deixou. Miguel Prata Roque, juridicamente falando, que condições têm de ser contratualizadas com o privado e são passíveis de ser autorizadas pela Comissão Europeia que garantam esta manutenção do hub pelo máximo de tempo possível e que a TAP não acabe por ser engolida por uma grande companhia? Então vamos por fases, quer dizer, a privatização podia vir a ocorrer de várias formas, mas o governo optou pela forma da venda direta, à semelhança daquilo que também o governo PSD-CDS fez em 2014. Mas ela podia ser vendida, por exemplo, através de dispersão do capital em bolsa ou através de um concurso público internacional. Não foi essa a opção nem do governo PSD-CDS, nem da parte do atual governo, e isso, de certa forma, compreende-se, porque ambos os governos pretendem precisamente proteger o interesse público nacional, estabelecendo então requisitos que dificilmente conseguiriam estabelecer num caderno de encargos de um concurso público internacional ou em venda em bolsa, porque em venda em bolsa, por exemplo, já se falou aqui em fundos abutres. Era perfeitamente possível que um conjunto de investidores se juntasse para poder adquirir a empresa. Portanto, através da venda direta, de facto, como estava eu há pouco a dizer, o governo vai estabelecer um caderno de encargos e depois vai estabelecer percentagens relativamente a vários critérios que vai depois, de certeza, eleger. Ele não precisa de escolher o preço mais alto como critério de venda da empresa e já na conferência de imprensa, hoje o Ministro das Finanças e das Infraestruturas explicaram que esse não ia ser o critério decisivo. Sim, até fizeram questão de fazer a diferença relativamente com o que ao hub, mais uma vez, eu não posso deixar de fazer uma reflexão. Vamos lá ver, eu não estou a fazer esta reflexão sobre o dia presente em que estamos. Eu não estou só a discutir o dia de hoje.
Mas neste momento nós já temos a ANA, que é a empresa responsável pelas infraestruturas aeroportuárias, detida pela Vinci, que é uma empresa francesa. Portanto, nessa perspectiva, também já não é um grupo económico português, nem o Estado português, que, por exemplo, decide sobre a distribuição dos slots. E, de futuro, se tivermos um novo aeroporto, quem tomará essas decisões sobre a distribuição de novos slots será, obviamente, esta empresa privada que tem por objetivo a maximização do lucro. Se nós estamos a pensar na construção de um novo aeroporto, até faz sentido um sistema que seja Portela mais um. Porque, pelo menos nesse caso, os slots que a TAP já tem na Portela ficam garantidos, estanques e não podem ser mexidos. Vamos imaginar que desmantelávamos a Portela e criávamos um grande aeroporto internacional. Não haveria nenhuma forma do Estado português, a não ser através da nacionalização da Vinci ou da nacionalização da infraestrutura aeroportuária nova, poder decidir essa distribuição de slots. E isso, mais uma vez, é algo que também me preocupa. Como há pouco estavam a explicar... Porque há um Portugal... grande fator de incerteza relativamente ao que vai ser o Pois aeroporto. é, porque nós não é? estamos a Não decidir sabemos. isto. Nós não estamos a decidir isto apenas para esta legislatura, Claro, até 2026. claro que Temos sim. que ter um horizonte de 50 anos. Claro. E, obviamente, que a 50 anos nós temos que garantir que essas nossas infraestruturas essenciais são mantidas. Reparem bem, em 2019 as exportações da TAP representavam 2% do PIB. 2,6 mil milhões de euros, só em venda de bilhetes. Mas depois também poupávamos em importações, porque se nós não tivermos uma empresa nacional, temos que adquirir bilhetes em empresas estrangeiras. Só neste fenómeno nós poupámos, mantendo a TAP, 700 milhões, porque evitámos então essas importações através da compra a companhias estrangeiras. E obviamente, se a TAP estiver inserida numa companhia estrangeira que tenha interesses nas rotas portuguesas e quais são as rotas de grande interesse nacional? São, obviamente, o Brasil e são os Estados Unidos. Essa, aliás, foi uma das poucas vantagens, na minha perspectiva... Sim, na minha perspectiva, essa foi uma das principais, das poucas vantagens da gestão privada do Sr. Neeleman, não querendo regressar ao passado. Sim, não mas regresse, nessa não altura, temos tempo, não temos mas tempo, nessa tem que altura a terminar, TAP foi Miguel. adquirida por 10 milhões de euros, mas uma das grandes vantagens foi a abertura de rotas para os Estados Unidos da América, designadamente para Miami, para Nova Iorque, para outros portos, para outros aeroportos, para outros aeroportos americanos. Portanto, obviamente que constar do caderno de encargos este conjunto de condições nós temos que partir do pressuposto que quando negociamos com um operador privado de uma dimensão como é o grupo Air France KLM ou IAG ou Lufthansa, que esse acordo será cumprido. Mas, na verdade, não há nenhuma garantia que possa ser imposta. Em última instância, haverá sempre a possibilidade da nacionalização. Haverá sempre a possibilidade de imposição de normas, brutais, mas com é? custos, obviamente, brutais de custos indenização. custos políticos, E não custos só, financeiros, de imagem. com E certeza. de imagem também, claro, E, portanto, na Europa. O que nós temos que garantir é que, ao invés de termos um aventureiro a intervir e a adquirir participações da TAP, temos um grupo internacional credível, europeu, que permita essa mesma mobilização. Nós temos muito pouco tempo e eu ainda queria ir a esta questão e já não vou ao Miguel, porque o Miguel já defendeu que este não é o momento certo para vender a TAP, se bem interpretei. Se me permite só, o Marina, seu raciocínio, Miguel, sim, mas tem que ser telegráfico. Sou telegráfico. Eu acho que o facto do decreto-lei dizer que se pode vender 51% ou 100% terá a ver também com a questão da valorização da empresa. Se a empresa for avaliada, por exemplo, em 2 mil milhões de euros, o Estado se calhar só vende 51%. Mas as notícias que surgiram sobre a avaliação da TAP eram no sentido de que eram a 1/3 do dinheiro que foi injetado na TAP. Exato. Não é? Parece Portanto, que está. Mas eu aguardo os resultados deste ano de 31 de dezembro. O que eu estou a dizer é, vamos admitir, por exemplo, que a avaliação da empresa era de 2 mil milhões. Se o Estado vendesse 51%, obteria como receita 1.000 milhões. Se a avaliação da empresa for de 1.000 milhões e vender 100% da empresa, a receita é a mesma, 1.000 milhões. Pois. Portanto, eu julgo que o Governo também está aqui a jogar
com os resultados financeiros deste ano comercial E e, não- só e pode não está- sabê-lo no final do ano. E não está também a jogar com o calendário eleitoral, Paulo Muniz, terminar este processo em vésperas das eleições europeias, numa altura em que a TAP não é propriamente um fator de sedução eleitoral, a TAP como estando no setor público? É evidente que o Partido Socialista tem um problema grave, meteu-nos a todos neste buraco em termos de opções, ou falta de opções, com 3.200 milhões de euros E o à que é que custa o dos PSD contribuintes. faria? E de facto, o PSD fez Eu em já o vou 2015 e ver. 2016 Eu já o o que vou agora ver. estão a querer fazer. Esperemos que façam tão 2020. bem feito. Mas dizia eu que, de facto, aqui o problema é esse. É que estão lá 3.200 milhões de euros, como disse o Dr. Miguel, e bem, é preciso perceber o que é que nós Ainda conseguimos. só estão 2,5, Sim, mas vão os estar. outros Vão estar, 700 como à sabe, partida vão estar. vão estar os 699 que estão previstos. E, portanto, significa isso que há aqui este drama de recuperar o que lá está. Mas a questão até também é outra. É que quem vem comprar sabe fazer contas. E eu ainda não vi refletido, e disse-o várias vezes, por exemplo, o juro do capital, que lá foi colocado, porque numa empresa real e no mundo real, quem põe 3.200 milhões de euros, naturalmente paga juro por este financiamento. E, portanto, quem vem comprar faz as contas todas. Nós é que achamos que mais um mês ou 2 ou 3 vai valorizar mais 500 milhões de euros. Eu acho que estas contas estão todas bem feitas, porque quem vem investir sabe o que vem comprar. Agora, é de facto, e para nós é muito importante que esse processo corra bem, porque de facto é importante que a TAP, pela razão estratégica, tenha novamente uma perspectiva de futuro como estava a ter quando nós deixamos o governo PSD-CDS. E, portanto, o que se passa aqui é, ou isto é bem feito, e os portugueses, pelo menos, minimizam o prejuízo de 3.200 milhões de euros, ou então temos uma desgraça para o país e aí a situação é catastrófica também Mas para a companhia e para os se trabalhadores. cumprir este calendário, é absolutamente irrealista pensar que vai ser obtido um valor equivalente àquilo que já foi investido, não é? Nós temos imensas dúvidas, plausíveis, razoáveis no nosso entendimento. Mas não queremos antecipar, até porque essas coisas, obviamente, só no concreto e quando vier o caderno de encargos e as ofertas é que podemos avaliar. Mas nós Costa, já não acreditamos muito no Pai O Natal. Costa, qual é a pressa? Qual é a pressa em fazer a privatização? Bem, em primeiro lugar, qualquer Temos pouco tempo, tem que ser rápido. Peço-lhe desculpa, mas qualquer avaliação das empresas tem que se ter como base um conjunto de critérios técnicos que tem a ver com cash flows presentes e futuros, tem a ver com o próprio EBITDA da empresa, tem a ver com um conjunto de tecnicismo do ponto de vista financeiro que serão difíceis de analisar quanto é que é o valor real da empresa. E, obviamente, uma empresa, quando está num bom momento financeiro, com bons resultados, acaba sempre por ter mais valor financeiro. E, naturalmente, este processo deve ser feito e bem feito. E não em cima de um ato eleitoral das legislativas, como foi feito no passado, e deve ser feito com tempo, no momento em que a empresa já está a recuperar financeiramente. Em relação aos 3,2 mil milhões de euros, é importante referir que estes 3,2 mil milhões de euros foram num momento de pandemia. Se o Estado não tivesse feito a intervenção, a empresa tinha falido, e se a empresa tivesse entrado num processo de falência, qual é que era o custo económico dessa falência? A nível de segurança social, a nível de impostos, a nível de custos, a nível de PIB, a nível do próprio impacto do subsídio de desemprego. Temos que perceber, ou seja, as contas não podem ser só feitas 3,2 mil milhões de euros versus o valor que vai ser colocado. Não, temos que olhar também para aquilo que é o custo da oportunidade, caso não tivéssemos feito essa intervenção. Qual era o custo para o país dessa não intervenção? Em relação ao momento, na minha opinião, é um momento em que pode existir um processo transparente, que deve ser transparente, que deve ser naturalmente... até para agora aquela... há muito pouca transparência, doutora. Estamos neste momento, obviamente não é conhecido o caderno de encargos, nesse momento é que vamos ter um processo transparente, temos naturalmente um anúncio público, está aqui, o Miguel conhece bem melhor que eu os processos legislativos desse ponto de vista, existe um comunicado do Conselho de Ministros, depois vai ser conhecido o decreto-lei, depois depois desse decreto-lei, tem os procedimentos para ser publicado, para ser analisado pelos próprios órgãos próprios, para ter ou não apreciação parlamentar na Assembleia da República, para ter um conjunto, para ser ou não votado pelo Sr. Presidente da República. Tudo isso são procedimentos O que tem que concluir, eu tenho que ir agora ouvir o Tiago Faria naturalmente, Lopes. este é o momento normal e em que a empresa está a ter um crescimento e evita que seja feito como no passado, que a empresa seja privatizada já depois
de umas eleições legislativas. Tiago Faria Lopes, para os pilotos nenhum momento é bom para privatizar, porque têm assumido publicamente que gostavam que a companhia continuasse a ser pública, mas de qualquer forma, qual é o momento menos mau para vender? O calendário anunciado pelo Governo defende os interesses da companhia e do país telegráfico? Nós defendemos uma companhia com uma gestão privada, sempre o defendemos, é só uma pequena correção, sempre o defendemos, desde que o Estado seja fiscalizador e um bom fiscalizador. Na verdade, o timing não é o mais favorável para a TAP. Porquê? Vêm os resultados, como o Miguel diz, como o Sr. Deputado também sabe, vêm os resultados em 2023, que tudo indica que serão resultados históricos, aí sem benesse fiscal, como é evidente, e também o Governo tem a obrigação, e sabe pode fazê-lo, chegar ao pé da União Europeia e dizer assim, bom, nós já temos o segundo ano de lucro, podemos levantar, pelo menos, rever o plano de reestruturação, nomeadamente o market cap dos aviões, que o limite que temos implementados no plano de reestruturação. Poderíamos revê-lo, já que demos lucros, antecipámos até 2025, chegou em 2023. Logo aí, garantidamente, o valor da TAP era muito maior. Há outra condição que o Sr. Deputado disse, e eu concordo, se não fosse o Governo, a TAP não existiria, teria um problema grande para o país, mas a história depois não acaba aqui, a história continua. Foi este Governo, e foi o Governo da Alemanha, foi o Governo da França, foi o Governo de Espanha, foram todos, com uma diferença. Eles mantiveram lá o privado. E porquê é que mantiveram? Porque nunca retiraram a responsabilidade de capital social do próprio privado. E o Governo português retirou. O privado não tinha outra alternativa, mesmo que quisesse, o Governo sabia que era um risco muito grande de deixar continuar aqui o privado. Uma parte agora só quis responder, porque o Miguel falou na ANA, e é importantíssimo, a ANA neste momento, desde 2019, e nunca ninguém fiscalizou, cobrava o dobro das mangas à TAP, de prestações de serviço à TAP, portanto, está em tribunal, finalmente esta administração pegou nisso, meteu em tribunal que estamos a falar o dobro das despesas. Nunca ninguém tinha, quer o privado, quer o público, nunca ninguém tinha passado os olhos que é por aí. Portanto, isso significa muita coisa. Significa um desgoverno total, Claro. um desgoverno total de ambas as privadas ou o Estado.